Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Eliette, professora de Geografia. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, né, durante essa quarentena. E estou orando a Deus para que tudo passe logo, para que nós possamos voltar, né, à normalidade do nosso dia a dia e poder nos reencontrarmos, ok? Vamos lá para uma correção da atividade da 9ª semana. Essa atividade foi aquela em que você tinha que copiar e responder no caderno, ok? Pega o caderno de vocês, me acompanha aí na correção dessas atividades da 9ª semana. Vamos lá. Número 1. Na sua opinião, quais são os países que exercem hoje mais influência sobre os demais? Por quê? Na opinião de vocês, quais são esses países? Bom, na minha opinião, são 3 hoje em dia que exercem grande influência nos outros países. Tem outros, mas eu vou focar nesses 3, que é os Estados Unidos, a China e a Rússia. Esses países, eles atuam no mundo, né, da globalização de modo distinto e diferente. Cada um de acordo com a sua maneira, de acordo com seus interesses, né? Os Estados Unidos, eles buscam ampliar mercado e garantir que seus interesses sejam alcançados, como o acesso a recursos naturais. Os Estados Unidos sempre querendo ser, né, a grande potência, sempre querendo deter o comando de muitos outros países. Já a China, ela procura vender seus produtos em vários países, além também de comprar recursos naturais de países africanos e latino-americanos. Por sua vez, a Rússia, né, ela tenta expandir sua influência no mundo, em especial sobre países que interagem, né, a extinta União Soviética, usando sua força militar. A extinta União Soviética, né, formou aí depois Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia e Ucrânia, entre outros, né, países da Europa e também parte da Rússia, que formou Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão, no continente asiático, né? Esses países aí, depois da desmembração da Rússia, né, da União Soviética, foram criados esses países. Número 2. Qual equipamento eletrônico atual pode ser associado a uma inovação tecnológica relevante, tal qual foi o rádio na década de 1950? Então, o rádio, ele é considerado um dos primeiros meios de comunicação, né? Um dos primeiros meios de comunicação de massa, que permitiu levar informações a lugares distantes, né, longínquos. Até então, essas informações, essas notícias não chegavam. Então, atualmente, um dos grandes, né, meios tecnológicos é a internet. E através da internet temos as redes sociais. Elas podem ser consideradas inovações que mudam as relações entre as pessoas, principalmente nesse período de pandemia, de quarentena. Ainda bem que temos a internet, né, para fazer lá uma ligação de vídeo, chamada, ou até mesmo acessar notícias, acessar conteúdos que possam nos trazer, né, mais tranquilidade, que possam nos aprofundar mais ainda nos conteúdos aí que provavelmente vocês estão usando muito a internet. Questão de acesso à atividade, questão de acesso à resolução dessas atividades, né? Número 3. Como você acha que seria viver em uma cidade dividida e controlada por diferentes países? Aqui em Lusiânia, se aqui em Lusiânia o território fosse dividido em 2 partes e cada parte fosse, né, controlada por um país diferente, como é que seria? Vimos aí no conteúdo dessas atividades o Muro de Berlim, né? Berlim ficou famoso aí através do muro. Ela foi criado, né? Foi um dos principais palcos da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. E com isso há um reconhecido esforço para grande parte da população e dos órgãos administrativos, né, para que essa parte da história da cidade ela não seja esquecida, que ela fique como exemplo, né?
Então, como é que seria? Você vai responder, porque com a criação do Muro de Berlim, muitas famílias, né, foram divididas. Parte das famílias ficaram de um lado e parte da família ficaram do outro. Eles não tinham acesso, né? Eles não poderiam interagir entre si. Para você, como seria? Ok? Número 4. Leia atentamente o texto da página 44, Críticas à ONU, e avalie qual das críticas você acha mais válida. Justifique. Então, eu selecionei duas das principais críticas, né? Uma é favorecer os Estados Unidos. Por quê? Porque a sede principal, né, da ONU está lá em Nova York e existe muita pressão do governo dos Estados Unidos para que seus interesses sejam sempre contemplados nas decisões da organização, já que ele é o seu maior financiador. Então, como os Estados Unidos ele é o que detém o maior financiamento, ele sempre quer que as suas decisões, as suas opiniões sejam levadas em conta em relação aos demais países, né? Outra crítica é a demora na tomada de decisões, né? Porque essas decisões elas devem ser por consenso, que elas não podem sofrer nenhuma abjeção, ou seja, todos têm que estar de acordo com aquele tema que eles estão discutindo, né? O que exige tempo para que seja elaborado um texto em que países estejam de acordo, né? Então, existe tempo para que todos, né, aquele discurso todo, para que todos entrem em comum acordo, de acordo com aquela decisão que eles devem tomar. E também com isso, eu já vou falar sobre uma terceira crítica, porque para ser aceitos por países distintos e com interesses tão diferentes, os textos das decisões acabam sendo genéricos, ou seja, não são verdadeiros, o que diminui sua eficácia, ok? Número 5. Leia o texto da página 69, né? E responda as questões a seguir. O texto é sobre o Brasil, ficará de fora do Conselho de Segurança da ONU, ao menos até 2033. Tem o texto, né? E de acordo com esse texto, é para vocês responder duas perguntinhas. A letra A. Historicamente, qual é a principal reivindicação da política externa brasileira na ONU? E quais são os principais argumentos dessa reivindicação? Então, a principal bandeira, né, da diplomacia brasileira sempre foi a ampliação do Conselho de Segurança, para aumentar o número de membros permanentes. Porque na ONU são 5 membros permanentes. Esses 5 membros, eles não mudam, né? Tem 10, porque ao total são 15, que eles se reúnem pelo menos 2 vezes ao mês. Então, esses outros 10, eles podem ser flexíveis, eles podem mudar de acordo com os interesses, de acordo com os planejamentos. Isso tornaria o sistema da ONU mais legítimo e representativo, né? Porque só 15 países, né, que devem fazer parte da ONU. Somos aí mais de 200 países, então isso deveria ser mais extenso, deveria haver um maior número de países. E, além disso, refletiria melhor a atual importância dos países emergentes, dos países aí que estão em crescimento, no caso, o Brasil. Letra B. Quais são as vantagens em ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU? Qual é a vantagem? E quais seriam as consequências para o Brasil? Então, os membros do Conselho de Segurança da ONU, eles tratam dos assuntos mais importantes da organização, como o envio de tropas das forças de paz e a países, né, em situação de conflito,